Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma aula que a gente vai começar. A gente vai começar agora um caderno novo, tá? O conteúdo é uma continuação direta do conteúdo do caderno passado, do caderno 2. Nós vamos estar trabalhando na aula de hoje com o conteúdo de equações de funções quadráticas. A gente vai dar ênfase a máximos e mínimos, tá? Bom, esse é um conteúdo bem interessante, porque a gente vai continuar trabalhando com funções quadráticas. Primeira coisa que a gente precisa relembrar é o seguinte: o que é uma função quadrática, tá? Uma função quadrática é uma função da forma ax quadrado, tá? Então, função quadrática, gente, nada mais é do que uma função f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Então essa é uma função quadrática. E como tal, a gente tem algumas observações a serem feitas, tá? Quais são as observações? A gente precisa calcular o discriminante, que é o delta da equação do segundo grau. Tá bom? Então isso aqui é b ao quadrado menos 4ac. E algumas vezes, não necessariamente para esse conteúdo em si, mas algumas vezes nós precisamos calcular o x1 e x2, que é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá? Então, muitas vezes nós vamos precisar fazer esse cálculo, bom? Então, aqui a gente tem o delta e tem o x. Aqui o nosso foco vai ser trabalhar com os máximos e mínimos. E como a gente precisa calcular máximo e mínimo, a gente precisa entender o seguinte: funções do segundo grau, funções quadráticas, elas possuem dois formatos básicos, que é quando a é positivo, quando esse númerozinho que está com o x quadrado é positivo, com cavidade da parábola voltada para cima, e quando esse azinho aqui ele é negativo, com cavidade voltada para baixo. Então a gente tem o seguinte: se a concavidade é voltada para cima, significa dizer que esse pontinho aqui, que é o vértice da parábola, tá? Ele vai ser o ponto mínimo, ponto de mínimo da nossa função, tá? Bem como se ela tiver com cavidade voltada para baixo, esse ponto aqui vai ser, que é o vértice também, ambos são o vértice, tá? Ele será o ponto de máximo. Então, mínimo é quando eu tenho o A positivo com cavidade voltada para cima. Máximo é a mesma coisa, só que a cavidade vai ser voltada para baixo. Então a gente precisa entender outro processo. Como que eu calculo máximos e mínimos? Da mesma forma, tá? Não existe diferença de cálculo para o máximo e para o mínimo, eles vão ser iguais. A única coisa que você precisa lembrar é que o x vértice, tá? Que representa o mínimo se for com o A positivo, ou máximo se tiver o A negativo, x vértice é menos b sobre 2a. Observe que é a mesma fórmula, x vértice para ambos, tá? E o y vértice vai ser menos delta sobre 4a, tá bom? Então essa é a fórmula da gente calcular o máximo e o mínimo. Não existe diferença entre calcular máximo e mínimo de funções quadráticas, tá? A fórmula é a mesma, o processo é o mesmo. O que muda é a forma como você visualiza, né? Ou a forma como está representado o coeficiente a, que é o coeficiente do x ao quadrado, tá bom? Agora eu vou colocar vamos fazer alguns exemplos para que fique mais claro, tá? Esse conteúdo, tá? Deixa eu pegar alguns exemplos aqui. Então, o nosso primeiro exemplo vai ser esse aqui, ó. Vocês vão perceber que é bem simples, bem tranquilo de ser feito, tá? Olha só. Então, como primeiro exemplo, temos esse aqui, ó. Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de parábola de acordo com a seguinte função. Então, a função é essa aqui, ó. Y igual a menos x ao quadrado mais 60x. Aqui a gente tem que ficar atento ao seguinte, ó. Tá vendo que esse carinha aqui é negativo? Quem está com x quadrado, ó, o coeficiente é menos 1.
é negativo, se é negativo, significa que a nossa função, ó, ela tem concavidade voltada para baixo. Então, esse ponto aqui é o ponto máximo. E aí ele diz pra gente que a altura do avião, tá? Ele descreve isso aqui, ó. O avião vai fazer essa acrobacia aqui. Ele quer que a gente determine a altura máxima, tá? E aqui vem um detalhe importante, tá? Na função do segundo grau, a gente tem que entender que nesse contexto aqui, o y representa quem? A altura. Então a gente não vai calcular, tá, pessoal, o ponto de máximo. Nós vamos calcular o ponto máximo, ou seja, eu não preciso nesse problema aqui calcular o x, eu só preciso calcular o y vértice. Como que eu calculo o y vértice? Eu pego a fórmula menos delta sobre 4a. Então, antes de nós calcularmos o y, nós vamos calcular o delta. Como que eu calculo o delta? Bem simples. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Aí eu olho para a minha função. O b é 60, tá? B é 60, que é um mais, tá? Não é uma setinha, é mais. Então aqui vai ficar 60 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, tá? O a é esse aqui, e o c, que é 0. Ele não aparece, então esse aqui vai ficar 0. Portanto, o discriminante, né, ele vai ser 60 ao quadrado, 3.600. Então esse é o discriminante. Resolveu o problema? Não. A gente só achou o delta, precisa achar agora o y. Então, para achar o y, logo, o y vértice, tá? Que é a altura máxima, tá? Ele é a altura máxima. Ele vai ser igual a quem? A menos delta, menos 3.600, dividido por 4 vezes a, que é menos 1. E olha só, esse menos com esse menos vai dar mais. 3.600 dividido para 4 vai ser 900. Nesse caso aqui, ele não fala qual é a unidade, tá? A unidade de medida. Se for metro, então 900 metros. Se for quilômetros, 900 quilômetros. E por aí vai, tá bom? Então essa é a resposta correta da questão. 900 de altura. 900 unidades de altura, tá? A gente não sabe qual que é a unidade. Ele não disse se é metro ou alguma outra coisa desse tipo. Mas provavelmente deve ser metros, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não. Tranquilinho, né? Então vamos fazer outro exemplo para a gente continuar entendendo como que funciona a questão dos máximos e mínimos, tá? Vou fazer um segundo exemplo aqui que vai nos trazer o seguinte, ó. Vamos lá. Esse exemplo diz, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, esse exemplo ele fala o seguinte: uma empresa produz um determinado produto com um custo definido pela seguinte função: o custo é x quadrado menos 80x mais 300, e aí ele pede o seguinte. Isso aqui é a fórmula que nós vamos estar usando, é a função quadrática, ó, segundo grau. Considere o custo em reais e x a quantidade de unidades produzidas. Determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo. Ó, observem que aqui a nossa função ela tem o x quadrado com coeficiente positivo. Então ela vai ter essa concavidade aqui, ó. Então significa dizer que esse pontinho aqui, o vértice, ele vai ser um ponto de mínimo. Como a função é uma função chamada de custo, isso significa dizer que esse ponto aqui representa o custo mínimo. Agora aqui a gente tem duas coisas básicas que a gente precisa entender a mais nessa questão. Primeiro, quem que é o x, né? O x, ó, é a quantidade quantidade de unidades produzidas. Então a gente quer saber quando você calcula o x mínimo, tá? Quando você calcula o x mínimo, ele significa que você vai calcular a quantidade mínima de produtos, tá? Então vai ser, ó, quantidade mínima de produtos. É isso que a gente vai estar calculando quando a gente calcula o x mínimo. Quando a gente calcula o y mínimo, a gente está calculando o quê? O custo, porque o y representa o custo. O f de x ou c de x aqui é o y mínimo. Representa o custo
mínimo, tá? Então a gente precisa sempre ficar atento à pergunta. Ó. Nessa questão que ele pede, determine a quantidade de unidades, tá? Então ele quer, se a quantidade de unidades, então ele quer o X e ainda ele quer que o custo seja mínimo. Então a gente vai ter que calcular tanto este quanto esse. A exemplo da questão anterior, nós só precisamos calcular o y mínimo, o y máximo, na verdade, porque ele queria a altura máxima. Aqui não, ele quer os dois. Então nessa questão nós precisaremos calcular ambos os fatores, tá? Não somente um, mas ambos. A gente vai aproveitar esse lado aqui para calcular os dois casos. Vamos lá, então vamos começar pelo x mínimo, tá bom? Como que eu faço para calcular o x mínimo? Bem simples. X mínimo, pessoal, é o x vértice e o y mínimo é o y vértice. Mesmo que eu quisesse calcular o máximo, a fórmula seria a mesma, não muda. Então, problemas de máximo e mínimo que envolvem com as funções do segundo grau é desenvolvido por essas duas fórmulas aqui, tá? E aí é só ter cuidado na hora de interpretar a questão para saber se você precisa calcular um deles ou os dois, tá? E se calcular só um, qual dos dois você precisa calcular? Qual que é o necessário, tá? Qual que é o suficiente para você resolver a questão? Então, sem mais delongas, vamos calcular o x mínimo, tá? Então, primeiro aqui, o x mínimo, tá bom? A quantidade mínima de produto vai ser menos b sobre 2a. Olhem e notem o seguinte, ó, que o b é 80, negativo, então vai ficar menos 80, divididos por 2 vezes a, que vale 1, tá? Só olhar aqui, ó, o a vale 1. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar 80 por 2, que é 40 unidades. Então aqui, nós sabemos que o fato da gente calcular o y mínimo é 40 unidades. Aí tem dois detalhes importantes, tá? Quando vocês forem fazer o y mínimo, vocês têm duas formas de fazer, tá? Se você calcular primeiro o x mínimo, vocês têm duas formas de fazer o y mínimo. Tem uma forma mais fácil e uma forma mais chata. Qual que é a forma mais chata? Calcular primeiro delta, b ao quadrado menos 4ac, que vai dar menos 80 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3.000, 3.000, 8 ao quadrado dá 64, então isso aqui vai dar 6.400. 4 vezes 3.000 vai dar 12.000. E aí, 6.400 menos 12.000? 5.400. 5.600. 5.600? É isso mesmo. Então vai ficar negativo, tá, gente? Não tem problema ficar negativo não, tá? Menos 5.600. Aí você calculou só o delta, tá? Aí eu vou calcular aqui o y. Então o y vai ficar assim, ó. Menos delta, né? Então isso aqui é menos, vai ficar mais. Então vai ficar 5.600 dividido por 4 vezes a, que é 1. Então vai ficar 5.600 dividido por 4, que vai dar menos 1.000. Ou melhor, menos não. 1.400, tá bom? Esse aqui é o custo mínimo. Se for em reais, vai ficar R$1.400, que é o custo mínimo. Uma outra forma de calcular isso é, eu vou pegar o resultado de x e colocar aqui na função. Aí eu vou saber o y mínimo, que é o custo mínimo, tá? Então, 40 ao quadrado, menos 80 vezes 40, mais os 3.000. Ó, 40 ao quadrado dá 1.600, tá? Isso só vale a pena se você primeiro calcular o x. Se você não tiver o x, faz logo essa. 8 vezes 4, 32, dá 3.200, mais 3.000. Vejam, esses dois aqui subtraindo, vai sobrar menos 200. E aí 1.600 menos 200, 1.400, tá? Essa segunda forma aqui que eu estou mostrando para vocês, ela vale a pena se você primeiro calcular o x. Se não, não vale a pena você vir aqui calcular primeiro isso para depois calcular ele lá, tá? Então pode vir direto aqui no delta e tal. Você não precisa fazer os dois casos, tá? Basta fazer um deles, o que você achar que é mais tranquilo de ser feito. Mas lembrando, se você tiver que calcular só o y mínimo ou o y máximo, você pode fazer logo o delta e descobrir o valor de y, tá bom?
não precisa calcular primeiro o x. Caso você ache que é necessário, calcula o x, depois calcula o y utilizando a própria função. Claro que com o valor que você encontrou em x, tá? Alguma dúvida? No y mínimo ficou a fórmula. Aqui, ó. Eu peguei a fórmula aqui, a função, e joguei para cá. No caso da fórmula tá? Eu usei a própria fórmula da função. Ou eu posso usar a fórmula do y mínimo, que é menos delta sobre 4a. Mas aí eu preciso primeiro calcular o delta. Aqui eu não preciso calcular o delta, tá? Não há necessidade. É que eu tinha olhado para a fórmula do menos delta. Tá, a fórmula e por que... A fórmula do menos delta vai dar o mesmo resultado, ó. 1400. Tá bom? Então, resumindo, né? Vamos lá. Se você quer encontrar o x, seja ele máximo ou mínimo, a gente vai colocar aqui x vértice porque vale para os dois. A fórmula é menos b sobre 2a. E, claro, obviamente, a fórmula do y vértice, né? Menos delta sobre 4a vale tanto para o máximo quanto para o mínimo, tá? Essas duas fórmulas. Se por acaso você já sabe o x vértice, você não precisa calcular o delta para depois calcular o y. Basta você pegar a função, ó, y é igual a ax² mais bx mais c. Foi isso que a gente fez nessa questão aqui. Eu não... para mostrar para vocês que também dá certo utilizando a função, você substitui o valor que você encontrou na própria função. Aí você descobre qual é o valor que está embutido ali e faz a questão de maneira bem tranquila, né? Não vai mudar muita coisa aí na sua resolução, tá bom? Agora o próximo detalhe que a gente vai fazer, vamos pegar mais uma questão de máximos e mínimos. Deixa eu pegar uma aqui um pouco mais elaborada, tá? Vamos pegar aqui uma mais chatinha, tá? Vamos lá. Então essa próxima questão, ela nos alerta com o seguinte enunciado, ó. De acordo com os conceitos administrativos, o lucro de uma empresa é dado pela expressão matemática bem simples, ó. Lucro é a receita, tá? É o custo e... Desculpa, eu li errado. Lucro é a receita menos o custo, né? É o que você fatura, tá? Menos o custo da produção. Então, todo o lucro que você vai obter numa empresa é tudo aquilo que você produziu, ganhou, recebeu, menos as coisas que você gastou para ter. Por exemplo, se você trabalha o mês inteiro e ganha 3 mil reais, essa é a sua receita, tá? E se você tem uns débitos, por exemplo, com aluguel, luz, água, internet, tudo der, por exemplo, R$ 2.500, esse é seu custo. Então, o seu lucro do mês foi de R$ 500, que é a sua receita menos o custo que você tem para contabilizar todas as coisas. Então, a questão diz o seguinte, ó, uma indústria de peças automotivas produziu X unidades e verificou que o custo da produção para fazer é esse aqui, ó, x² menos 2.000x. E a receita representada por essa outra funçãozinha aqui, ó, 6.000 menos x². 6.000x menos x². Com base nessas informações, determine o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo. Então, aqui a gente tem uma coisa importante, ó. Tá vendo que ele pede o número de peças? Tá vendo que ele diz pra gente que x é o número de peças, ó, unidades? Então, detalhe importante, nessa questão só precisa o x mínimo. Não há necessidade nessa questão de calcular o y. Por quê? Já que, obrigatoriamente, nós vamos identificar que não precisa, porque ele não está pedindo o lucro máximo ou mínimo, tá? Até porque não faria muito sentido para a gente calcular o lucro mínimo, né? A gente fosse calcular alguma coisa, a gente ia querer o lucro máximo, tá bom? Então, como que a gente faz aí para poder fazer esse cálculo, né? Então, na verdade, a gente quer o lucro máximo, na verdade, né? Então, vamos lá. É bem simples, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Lucro é igual a receita menos o custo.
Então observem, primeiro, a receita ó, é essa aqui, ó, 6.000x menos x quadrado, menos o custo x quadrado, então vou colocar entre parênteses porque tem dois termos, menos 2.000x. Agora é só resolver essa continha, tá? Para a gente poder encontrar a função do segundo grau associada a ela. Menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Resumindo, né? Então, o lucro, aqui a função do lucro vai ser, ó, menos x quadrado dá menos 2x ao quadrado. Mais 6.000 mais 2.000, 8.000. Então, esse aqui é a função do lucro dessa empresa, tá? Menos 2x quadrado mais 8.000x. Então, a pergunta é, qual é o número mínimo de peças, né? Qual que é o número de x mínimo que a gente precisa calcular? O x máximo, na verdade, não é nem mínimo, é máximo, né? Porque a gente quer o lucro máximo. Então, como que a gente vai fazer isso? Bem simples. O x máximo é igual ao x vértice, ou seja, menos b sobre 2a. Olhem, o b vale 8.000, então vai ficar menos 8.000, dividido por 2 vezes o a. O a é menos 2, ou seja, menos 8.000 sobre 4, menos 4. Menos com menos dá mais, portanto, o x máximo vai ser 8.000 dividido por 4, que vai dar 2.000 unidades. Tá, pessoal? Então, observem que todas essas questões elas possuem a mesma pegada, a mesma forma de resolução. Você lê o enunciado, verifica se precisa mexer ou não na função e aplica as fórmulas do máximo e do mínimo, tá? Observando, claro, se é necessário calcular o x máximo e o y, tá? Vamos falar de vértice porque aí vale para os dois, tá? Porque é a mesma fórmula, é a mesma abordagem para ambos. Se você precisa calcular o x vértice ou o y vértice, você precisa calcular os dois. Então tem que ter esse cuidado, porque aí você não precisa, nesse caso, por exemplo, nós não precisamos calcular o lucro máximo, só o x máximo, tá? Se tiver alguma pergunta Pessoal, aí? tem como... Eu tenho. Tem como o senhor explicar o começo, rapidinho, o começo da conta? Porque eu tinha caído bem na hora. Ah, tá. Aqui é o seguinte, Lucas, ó. A questão, o enunciado da questão já explica pra gente como montar. Ele fala assim, ó, que o lucro de uma empresa é a receita, né? Tudo que ele ganha menos os custos de produção. Ou seja, o lucro é a receita menos o custo. Aí diz pra gente, ó, que a receita ó, é 6.000x menos x quadrado. Então tá aqui a receita, o R. E o custo é x quadrado menos 2.000. Então está aqui o custo. Como está subtraindo, a gente tem que colocar entre parênteses por causa do jogo de sinal, tá? E aí, ó, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Você vai somar esses dois, x quadrado mais x quadrado dá 2x. Como são negativos, fica menos 2x quadrado. E 6 mais 2.000, 8.000. E aí, depois que a gente monta a expressão, a gente usa a fórmula do x máximo para descobrir qual é a quantidade máxima de x, né, de unidades de produto, para que possa encontrar então o lucro máximo. No caso aqui, a quantidade máxima é de 2.000. Se você produzir mais do que isso, o custo de produção não compensa. E aí você vai ter não lucro, sim, você vai ter mais despesa. Seu lucro não vai ser máximo, tá? Então, resumindo, tem como calcular o lucro máximo utilizando essa expressão. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Porque às vezes a gente acha que quanto mais coisas uma empresa produz, mais lucro ela tem. E às vezes isso não é verdade, tá? Então existe aí um parâmetro que tem vários parâmetros que precisam ser analisados. Nesse exemplo aqui só está indicando 2 parâmetros, que é o que entra e o que se gasta, tá? Porque aí, dependendo da quantidade de parâmetros, essas funções ficam um pouquinho mais complexas do que isso. E aí a gente tem que utilizar vários métodos distintos para resolver. Vocês provavelmente não vão ver isso, a não ser que escolha alguma área das exatas para estudarem. E é isso aí. Deixa eu pegar um exemplo do plural, tá? Vou pegar uma questão do plural, a tarefa complementar, uma delas pelo menos, para a gente
ver como que o plural aborda nessa questão de máximos e mínimos, para a gente ver também aí a diferença, né? Porque essas questões que a gente pega às vezes na internet é um pouco fáceis, então vamos pegar uma aqui um pouco mais, né, bonitinha aqui, com umas expressões talvez um pouco mais difíceis de serem resolvidas. Vamos tentar entender, tá? Vocês podem ver que a resposta é a letra A já, mas esse não é o foco. A resposta você já tem acesso lá, eu também. Então a gente vai tentar entender aqui. Essa questão, ela diz o que pra gente, ó? O transporte aéreo de pessoas entre duas cidades é feito por uma única companhia em um único voo diário. O avião utilizado tem 180 lugares e o preço da passagem P em reais está relacionado com o número de passageiros por viagem pela função PN, tá? O preço da passagem pelo número de passageiros é igual a 238 menos 0,85 N, tá? Então, esse valorzinho que vocês estão encontrando aí é um valor associado, tá? É um valor variável, na verdade, tá? Quanto mais pessoas, acho que vai pagar menos. Se a receita R é dada pela equação Rn, tá? Igual a N vezes Pn, é correto afirmar que o número de passageiros que faz a receita por viagem ser máxima é... Aí aqui entra o detalhe. Não necessariamente se forem 180 pessoas no avião, não significa dizer que esse voo aqui vai lucrar, tá? Não necessariamente. Então a gente vai verificar quantos passageiros são necessários para que a receita, né, seja máxima possível. Isso porque o preço da passagem é decorrente pelo número de passageiros, tá? Então vocês podem observar, ó, que quanto mais passageiros tiverem no voo, menor vai ser o preço da viagem, porque está subtraindo aqui. Mas vamos parar de enrolation, né? E vamos lá. Então vamos verificar aqui a receita. A receita Rn é N vezes, tá? É igual a N vezes a passagem. Só que a passagem é quanto? Ó? 238 menos 0,85 N. Aqui nós vamos usar a distributiva, tá? O chuveirinho. E aí a nossa passagem aqui, Rn, vai ser igual a quem? 238 N, tá? Menos 0,85 N ao quadrado. Nesse formato aqui já temos uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau. Eu só vou reorganizá-la, tá? Para que fique mais visível isso. Eu vou colocar o tal N ao quadrado aqui na frente, menos 0,85 N ao quadrado, não esqueçam do sinal. E esse aqui é positivo, então fica mais 238 N, tá? Faltou um Nzinho aqui, ó, da multiplicação. Então essa é a nossa função. Então a primeira coisa que a gente fez foi organizar a função que a gente havia estruturado, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Que foi um passo que a gente fez anteriormente também nas outras questões. A organizar ou arrumar ou encontrar a função. Primeiro ponto. O segundo ponto é, como ele quer saber o número de passageiros, nós estamos atrás do x, né? Do x máximo, nesse caso aqui, do n, porque a variável x aqui está representada pela letra n. Então a gente quer o valor de x vértice, tá? Ou seja, o n que vai ser máximo. Nós não estamos atrás do y, tá? Nós só queremos o número de passageiros. Então vamos lá. Então esse aqui, já que é o x, é menos b sobre 2a. Ó, o b é esse que está com o n, tá? Com a variável sem expoente. Então vai dar menos 238 dividido por 2 vezes o a, que é menos 0,85, tá? Pode ser número decimal, pode ser fração, pode ser qualquer valor. Faz o cálculo do mesmo jeito. Então, multiplicando primeiro, né? Embaixo, 2 vezes 0,85, ó, 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 8 vezes 2 dá 16, mais 1 dá 17, vai 1. 2 vezes 0 dá 0, mais 1, 1. Como tem 2 dígitos após a vírgula, fica 2 dígitos aqui. E aí é só dividir 238 por 170. Lembrando que aqui tem um menos, tá? Então, 238 dividido por 1,7 vai dar 140, tá? Que é justamente esse valor que está aqui, né?
menos com menos vai dar mais, então 140 passageiros. Então, observem que é a mesma abordagem de todas as questões que nós fizemos até agora. Verifica se está correto, tá? Verifica se está correto ou se você já tem a função. Outra coisa, primeiro, verifica se a função está correta, se está tudo ok com ela. Segundo, verifica se a questão está pedindo x ou y, ou se está pedindo os dois. Depois usa a fórmula correta e resolve a questão. Tome cuidado porque às vezes uma questão vai pedir só o y, por exemplo. Então, se você fizer o x e olhar para as alternativas e tiver o valor de x lá e você marcar, você erra, tá? Por isso que tem que estar atento se a questão está pedindo x ou y. Né? Suponha que nessa questão aqui ele pedisse o y, tá? Pedisse a receita máxima. Então, aqui nós teríamos que fazer o quê? Nós teríamos que calcular o R máximo, tá bom? Como eu mostrei para vocês, a gente pode calcular usando o delta, ó. Delta é b ao quadrado, ou seja, 238 ao quadrado, tá? Menos 4 vezes menos 0,85 vezes 0, que o C não tem aqui. Então, isso aqui tudo dá zero. E aí, né, utilizando uma calculadora, para não perder tempo, 238 ao quadrado vai dar 56.604. Então vai dar 56.644. Esse é o valor do delta, tá? E aí vai ficar assim, ó, menos delta. Estou fazendo direto aqui só para mostrar para vocês um cuidado que tem que ter. Sobre 2 vezes o A. Ou seja, isso aqui dividido para 140. Então vai dar 404,6, tá? Se você fizer essa questão, o lucro vai ser esse aqui, ó. 604,6, tá? Ou 404,6. Eu não sei se isso é em reais ou se isso é em milhares de reais, por exemplo. 404 mil reais, entendeu? Eu não sei. Então depende aí do tipo, tá? Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nessas condições, vamos supor que tivesse... Aqui, por exemplo, a letra D fosse 404, por exemplo, a letra E. E aí você tivesse que calcular a receita máxima, né? Então, se nesse caso aqui, se você fizesse isso e fizesse primeiro o X, você ia acabar marcando isso aqui. Então, primeiro você tem que descobrir o que a questão está pedindo, ter certeza do que ela está pedindo, montar a equação e usar a fórmula correta, igual a gente fez aqui, tá? Lembrando que isso aqui não é a resposta da questão, é só uma comparação que eu quis fazer com vocês, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Eu tive que fazer a primeira conta do RN para depois ter que fazer a fórmula do X, né? Para saber quem é um A e quem é um B. Isso, porque assim, a fórmula tradicional para uma equação de segundo grau é essa aqui, tá? Nesse formato aqui. Pode ser que o C seja zero, igual a maioria das questões que a gente está analisando. Então, o C é zero na maioria delas, tá? Mas não tem problema. O C pode ser zero tranquilamente, tá? Mas o que tem que ficar atento é, você tem que organizar ela nesse formato aqui, ax² mais bx mais c, porque senão você não vai substituir corretamente os valores de A e B e nem calcular o delta de forma correta, tá? Então isso é um princípio muito importante, porque se você muda uma coisa, você erra a questão. Vocês sabem disso, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Então esse... Mas esse negócio aí que o senhor fez, tipo, a gente vai ter que fazer isso numa conta se a gente fizer e a fórmula já tiver certa, já tiver o número no lugar certo. Não, aí é que tá, Lucas. Se a tua função, por exemplo, for igual essa aqui, deixa eu mostrar uma das que a gente fez aqui. Ó, acho que o segundo exemplo que a gente fez na aula de hoje, esse aqui. Deixa eu colocar um branco aqui. Ó, essa daqui que a gente fez, se você notar, não tem que fazer nada. Ó. Tá entendendo? A gente não fez nada nessa daqui, ó.
Porque o custo já está no formato padrão, a gente só jogou na fórmula. Por quê? Porque ele já está no formato padrão. Então eu não preciso reorganizar a função. Eu não preciso fazer esse cálculo anterior aqui, ó. Se ele já estiver no formato padrão, Entendi. não faz cálculo, você só substitui. Mas, pela prática, ó, deixa eu mostrar aqui, deixa eu filmar aqui, por exemplo. Eu vou tirar print de alguns exercícios aqui, só para vocês verem. De máximos e mínimos. Deixa eu encontrar alguns aqui para poder mostrar para vocês, tá? Olha só. Se bem que agora os que eu tô encontrando aqui estão tudo bonitinho, né? Só de sacanagem. Então é assim, ó, vou mostrar para vocês alguns aqui, só para reafirmar essa questão. Vamos lá. Esses que eu vou mostrar agora, vocês vão perceber que todos eles estão bonitinhos, ó. Então, essas questões assim, ó, determine os máximos e mínimos e tal. Ó, esse aqui tá tranquilo, você só vai calcular, você não precisa fazer nada. Esse aqui do custo você não vai precisar fazer nada. Agora, ó, essa 28 aqui você precisa primeiro montar a função. A 29 precisa montar a função. Essa 31 aqui, ó, já está montada, ó, não precisa fazer mais nada, ó, já está ok. Essa aqui já está ok. Essa aqui você precisa só mudar a ordem, ó. Deixar t ao quadrado mais 4t mais E a da 6. 33 também, né? 33, da 33 também você precisa mudar a ordem. E não necessariamente você precisaria mudar a ordem, porque, tipo assim, se você tiver, digamos, um cuidado, você vai observar que, independentemente da ordem, o A na 31, tá? No 32 aqui, ó. O A ele vale menos 1, independente da ordem, daqui ou daqui, porque quem está com t ao quadrado. O B é 4, porque independentemente da ordem, o B é quem está com t. E o C vai ser 6. Independentemente da ordem que se encontra a equação do segundo grau, a função do segundo grau, o C ele vai ser sempre o termo independente, o termo sem variável. Então esse é um cuidado que é bom ter, mas se você tiver, sei lá, uma certa atenção, você consegue perceber qual é qual, sem necessariamente ficar organizando tudo, tá? Mas é sempre importante organizar, principalmente aquelas que você precisa fazer alguma conta para simplificar. Essas duas que eu acabei de mostrar não precisa fazer mais nada, tá? Mas é sempre bom ficar atento aí para as questões se necessitam ou não, tá? De chegar a uma organização do resultado, tá bom, gente? Então, pessoal, esse é o resumo da nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar tirando no WhatsApp até a aula acabar, pelo menos, tá bom? E aí, não saiam ainda, vou fazer chamada e vocês estarão liberados para fazer as tarefas que estão no Maestro já, tá? Já está lá disponíveis para vocês, a tarefa de hoje.